Amados irmãos, a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu me chamo Lucas e este é a Verdade vos libertará. Irmãos, um canal voltado para falar das Escrituras, para falar da Palavra de Deus, para que todos vocês, todos os que ouvirem, possam ser transformados, irmãos, porque a Palavra de Deus, ela transforma. Irmãos, o intuito desse canal é para falar sobre o Evangelho, em um período, em uma época tão conturbada que nós vivemos e que o Evangelho está sendo adulterado. Irmãos, muitas igrejas, não digo só igrejas, mas tem muitas pessoas, muitos pregadores que estão adulterando, falsificando algo tão puro e tão genuíno, tão transformador como o Evangelho de Cristo. E o verdadeiro Evangelho, ele precisa ser anunciado, ele precisa ser propagado sem esconder nada, irmãos, sem esconder nada, com todos os detalhes possíveis. E desde já, eu gostaria de pedir que vocês deixassem um like de vocês, porque o like ele vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. E também peço que compartilhe esse vídeo da mesma forma, porque mais pessoas também vão ser transformadas, vão ser impactadas pela palavra de Deus, irmãos. E, irmãos, eu gostaria de introduzir o tema desse vídeo de hoje. É um tema um pouco complicado, não pode ser um tema difícil para muitos, né? Acredito que não seja difícil para muitas pessoas que podem me ouvir, mas, irmãos, é uma heresia que tem se instalado em muitas igrejas e muitas pessoas acreditam nessa heresia. E toda heresia, irmãos, deve ser combatida por nós. Toda heresia deve ser combatida. Ela não deve ser passado pano para essa heresia, deve ser combatida. Como é que luta? Como é que você combate uma heresia? Ora, irmãos, com a verdade. Porque a verdade liberta, a verdade de Cristo, o ensinamento de Cristo liberta. O ensinamento de Cristo liberta de toda heresia. Com a verdade se combate a heresia. Eu gostaria, irmãos, que todos abrissem a Bíblia de vocês, para que a gente possa começar o vídeo. No Evangelho de Mateus. Irmãos, Evangelho de Mateus no capítulo 12. Versos 46, irmãos. Diz o título: A Família de Jesus. Se todos têm encontrado, vamos ler todos juntos. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Irmãos, palavra linda, muito conhecida por todos nós cristãos, e ela revela o amor de Jesus, né? Jesus veio, irmãos, para trazer unidade. Ele veio para que todos os que crescem nele fossem feitos parte de uma única família espiritual, uma única família, uma única assembleia. E essa assembleia, essa família, ela seria eleita para herdar o reino dos céus. Irmãos, como está escrito lá em Apocalipse, nós somos feitos reis e sacerdotes por Jesus Cristo, para herdarmos o reino dos céus. Irmãos, foi um presente maravilhoso, o melhor presente que nós recebemos de Deus foi o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. É o melhor presente, o maior presente que nós recebemos na nossa vida. Jesus, ele ensina essa unidade. Ele veio para trazer unidade para todos nós, para que todos nós, embora sejamos de etnias diferentes, podemos viver em um país e viver em outro, mas que todos aqueles que professam que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, irmãos, todos esses fazem parte da mesma fé de Abraão, da mesma fé que Deus deu a Abraão. Todos fazem parte da mesma família, do povo de Deus, o Israel espiritual. A igreja foi crescendo, Jesus ascendeu aos céus, a igreja foi crescendo, e várias igrejas, irmãos, foram surgindo, né? E aí que começou a divisão. Várias igrejas foram surgindo com ideias teológicas diferentes, com ideias batismais diferentes, irmãos, e foi surgindo uma pequena divisão. Ainda que pequena, mas foi uma divisão. Mas, irmãos, nos últimos tempos, tem surgido igrejas, denominações que se dizem evangélicas, que não propagam esse ensinamento de Jesus, essa unidade de Jesus. Tem igrejas, irmãos, que são exclusivistas, separatistas. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, são igrejas que não consideram pessoas de outras denominações, irmãos de outras denominações, eles desprezam, não consideram como irmãos. Vou explicar melhor para que você entenda.
Surgiram igrejas, e como se fossem essa caixinha. Essa caixinha é essa igreja exclusivista que surgiu. O que ela ensina? Que as pessoas que são membros dessa caixinha, elas são irmãs. Todos os que se batizam nessa caixinha são irmãs. São irmãos e irmãs. Todos os que estão de fora dessa caixinha não são considerados irmãos. Ainda que eles professam que Jesus Cristo é o Senhor, que creem que Jesus é o Filho de Deus, que estão de acordo com os ensinamentos dele, que seguem os mandamentos de Jesus, ainda assim eles não consideram como irmãos. Por eles terem diferenças de batismo, por eles terem diferenças teológicas, não são considerados irmãos. Irmãos, e essa desconsideração é uma heresia perigosa. Muitos acham que, por considerar uns aos outros daquela caixinha irmãos, está fazendo a vontade de Deus. Acha que aquela caixinha é a família de Jesus, mas não é a família de Jesus, irmãos. A família de Jesus é composta por pessoas de cada denominação evangélica, de todo o mundo, irmãos. É composta por cada denominação evangélica, cada pessoa que é trigo e não joio, cada pessoa que professa a mesma fé, que segue os mandamentos de Jesus, essa pessoa está enxertada na videira, que é Jesus. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Mas há ensinamentos, irmãos, esses tipos de ensinamentos estão inseridos no falso evangelho. O que é um falso evangelho? Ele possui várias camadas, mas uma camada do falso evangelho é a desconsideração de irmãos, é a acepção de pessoas, irmãos. E a acepção de pessoas, por mais que as pessoas acham que não é pecado, as pessoas consideram só adultério e homicídio, fornicação como pecado, mas elas não entendem que esse detalhe é pecado também. Quando nós lemos, irmãos, na Epístola de Tiago, no capítulo 2, versos 1, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que significa acepção de pessoas, irmão? Significa honrar um e desprezar o outro. Significa honrar um grupo e desprezar outro grupo. Isso é acepção de pessoas. Tiago diz mais, quando nós lemos mais para frente, nos versos 8 e 9, diz assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Irmãos, você desprezar um irmão, aquele que creu em Jesus Cristo, você desprezar ele, é pecado, irmãos. É pecado da mesma forma. Do mesmo nível que adultério, homicídio, é o mesmo nível de pecado. Não faz diferença. Não existe entre pecado maior e pecado menor. Mas essas igrejas que propagam essas heresias, irmãos, irmãos, isso foi predito pela palavra, isso foi predito por Cristo, que surgiriam falsos profetas que propagariam esses tipos de ensinamentos. Os apóstolos já escreveram sobre isso, que surgiriam falsos mestres, que propagariam um falso evangelho, o evangelho de divisão. Eu não considero, aquela pessoa eu não considero porque eles estudam a Bíblia e eu não. Eu não considero aquele irmão porque eu sou calvinista e ele é arminiano, então eu não considero ele como irmão. Irmãos, isso é heresia. Isso é coisa de menino na fé. Irmãos, quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 1, versos 10, Paulo, ele chama a atenção da igreja, porque a igreja de Corinto, irmãos, estava tendo um problema naquela igreja, que era uma igreja muito separatista. Qual que era o problema da igreja de Corinto? Era uma igreja muito desorganizada em questão de culto, de doutrina. Irmãos, era uma igreja muito desorganizada nesse tipo de questão. Eram cheios de dons espirituais, como está escrito, mas eles não tinham união, eles não eram unidos. Irmãos, vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 em diante. Paulo escrevendo: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Irmãos, as pessoas já estavam se dividindo. Há 2000 anos atrás já havia essa divisão. As pessoas estavam se dividindo. Eu sou desse apóstolo, eu sou desse irmão. Irmãos, Cristo, Paulo falou corretamente, ele disse acertadamente aqui: Cristo não está dividido. Todos nós somos um só corpo. Não existe. Cristo não veio, irmãos, para formar vários corpos. Ele veio para formar um corpo.
Não existe divisão. A divisão, irmãos, que nós criamos são 4 paredes e placa. Essa é a divisão que nós criamos. 4 paredes e placa. Irmãos, 4 paredes e placa não significa nada. Não é nada. São construções humanas feitas por mãos de pecadores. Não garantem salvação e não garantem que pessoas que frequentam essa placa e essa 4 paredes não garantem que são irmãos uns dos outros e que os outros não são irmãos. Os que estão fora, os que não seguem a mesma doutrina, os que não seguem os mesmos costumes. Irmãos, não significa que você deve desprezá-los. Não significa nada. Placa de igreja não significa nada. O que significa é a fé em Jesus Cristo. Cristo, ele deve ser o seu alicerce, irmãos. Deve ser o seu fundamento, a rocha pela qual você deve estar firmada. Ele é a rocha. Ele é o único fundamento, o único alicerce. Se você coloca outra coisa, se você coloca a igreja, ou a sua teologia, ou os usos e costumes no lugar de Cristo, irmãos, você não vai a lugar algum. Você não vai a lugar algum. Quando você coloca Cristo no centro, você não vê problema nessas coisas. Foi o que aconteceu comigo. Irmãos, eu tinha uma mente religiosa. Eu achava que só aquele grupo, daquela caixinha seria salvo, daquela igreja seria salvo. Eu não achava que Deus iria salvar as pessoas de outras denominações. Eu vivia nessa mente religiosa. E o que aconteceu, irmãos? Eu fui estudando a Bíblia, fui estudando as Escrituras, principalmente essa palavra em que Jesus ele chama as pessoas de irmão, irmã e mãe. Irmãos, essa palavra ela tocou profundamente no meu coração. O Espírito Santo ele foi retirando as escamas dos meus olhos. Irmãos, o Espírito Santo ele abriu tanto os meus olhos, abriu tanto a minha visão, que eu não enxergo mais 4 paredes e placa. Eu enxergo só irmãos. Aqueles que professam a mesma fé que eu. Aqueles que professam que só há um Deus soberano, todo-poderoso, e que mandou seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Aquele que professa essa fé é meu irmão. E eu não digo o contrário. Ainda que haja diferenças entre batismo por aspersão, ou batismo por imersão, calvinismo, arminianismo, irmãos, isso não deve importar. Nada dessas coisas deve importar para nós. Se a pessoa ela tem como alicerce Cristo, então isso já basta. Já basta, já importa. Devemos nos unir, irmãos. Devemos voltar àquela base de antigamente. A base de Jesus, quando Jesus fundou tudo. Devemos derrubar, não literalmente, tá, gente? Mas nós devemos derrubar as 4 paredes e nos unir. Devemos derrubar essa religiosidade que separou todos nós e devemos nos abraçar, nos unir. Voltar a ter aquela consciência de corpo. Eu sou o corpo de Cristo. Você é membro. Devemos voltar a ter essa mentalidade, irmãos. Claro que não deve ser o problema para muitos que estão me vendo. O foco desse vídeo é falar justamente com o exclusivista. Irmão, você que é exclusivista, irmãos, Cristo não está dividido. Ele morreu e ressuscitou para formar um só corpo, uma só igreja. Ainda que outras denominações estejam diferentes em suas teologias e liturgias, não torna diferença que ele é meu irmão, que ela é minha irmã. Não torna diferença. Se é pentecostal, se é presbiteriana, se é batista, não faz diferença. O que importa é o alicerce. É quem essa pessoa crê. Isso que vai fazer dela a minha irmã em Cristo. Mais para frente, irmãos, no capítulo 3 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Ou seja, irmãos, quem propaga essas ideias heréticas, ideias separatistas, nós somos irmãos, eles não, irmãos, você está sendo infantil, criança na fé. Você está sendo carnal. Paulo chama essa pessoa de carnal, quem provoca esse tipo de divisão. E não deve haver divisão alguma entre nós. Não deve haver. Irmãos, busquemos andar uns com os outros, em uma só fé, em uma só comunhão, unidos. Porque Jesus Cristo, irmãos, está voltando. Ele está voltando. E nós precisamos estar mais unidos do que nunca. Deixem de lado as diferenças teológicas. Deixem de lado o calvinismo, o arminianismo. Não estou falando para deixar de lado o estudo teológico em si, mas deixem de lado essas diferenças. Abraça quem diz que é de Cristo. Abraça quem professa a mesma fé que você.
Abrace, ame, porque o tempo está próximo, irmãos. Irmãos, agradeço a todos por isso. Que Deus abençoe a todos.